Olá, boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Dani Sampaio, sou produtora, gestora cultural, fundadora da Sim Cultura e hoje, 2 de outubro de 2020, nós estamos começando mais um Café com Produtores. O Café com Produtores é uma das ações desenvolvidas pela Sim, ele foi criado em 2016 e até o início desse ano ele aconteceu de forma presencial. Em função da pandemia e da nossa crise sanitária, a gente conseguiu transferir esse projeto para a modalidade virtual e ele tem sido realizado dessa maneira desde julho de 2020. Essa é a data também que a gente iniciou uma série de encontros com agentes culturais que respondem ou pelo chamado Teatro Negro ou que estão sediados na região Nordeste ou as duas coisas, que é o caso da nossa convidada de hoje. Mas antes de apresentar com quem que a gente vai falar hoje, eu vou contar um pouquinho sobre as pessoas que já passaram aqui. Então, em julho de 2020, a gente teve o prazer de receber o Gé Oliveira, do Coletivo Negro. Em agosto, nós recebemos o Luiz Antônio, da outra companhia de teatro que reside em Salvador, está sediado em Salvador, e falou um pouquinho sobre os modos de produção do espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas. Em setembro, a gente teve excepcionalmente 2 encontros, 2 cafés com produtores. O primeiro encontro foi com a Marcelina Moraes, da Mora Produções, e que respondeu durante muitos anos pela gestão do Espaço Cultural Piolim, em João Pessoa. E depois a gente recebeu a Dodi Leal, que é uma importantíssima pesquisadora que trabalha hoje na Universidade do Recôncavo Baiano e tem uma pesquisa muito interessante sobre transgeneridade. Hoje a gente vai ter a honra de receber aqui a Valdinéia Soriano para falar um pouco sobre os modos de produção do Bando Teatro de Olodum, que esse ano está completando 30 anos. Eu estou vendo aqui que a Dani Scopin já entrou, a Clarissa Sakelli. Quero dar as boas-vindas para vocês. Que bom que vocês estão aqui. Daqui a pouquinho o Vitor, bem-vindo Vitor, fiel espectador na presença e na virtualidade do Café com Produtores. A gente vai esperar a Valdinéia entrar para a gente já convidá-la, para a gente começar. Enquanto isso, eu vou apresentar um pouquinho quem é a Valdinéia, né? Ela vai falar um pouco sobre o Bando Teatro de Olodum. Essa série, ela teve como premissa, como ideia, inspiração, conversar com agentes que estão nesses 2 espaços de criação, né? Que têm outras camadas de dificuldade para os seus arranjos, para além daqueles que são desafios recorrentes no âmbito da produção independente, né? Então, ser um artista negro, uma artista negra e estar sediado no Nordeste, de fato, traz outras camadas de complexidade. É um pouco sobre isso que a gente quer falar hoje com a Val, na perspectiva dos 30 anos da parceria dela com o Bando Teatro de Olodum. Bom, a Valdinéia, desde 1990, integra o Bando de Teatro Olodum, atuando como atriz e produtora em mais de 30 montagens. Ela é coordenadora do Festival Internacional de Arte Negra, a Cena Tá Preta, responsável por sua produção nos anos 7, 8 e 9. Integrou a equipe de produção do Fórum Nacional de Performance Negra em todas as suas edições e inicia a iniciativa coordenada pelo Bando Teatro de Olodum e Cia dos Comuns, que é do Rio de Janeiro. Coordena também o projeto Oficina de Performance Negra e em 2014 estreou como encenadora com a remontagem de Uma Guerra que Não Acabou. Atualmente também integra o colegiado responsável pela coordenação do Bando de Teatro de Olodum. A Val ainda não chegou, eu não estou vendo ela aqui, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Enquanto isso, vocês vão chegando. A Thay, bem-vinda, Thay, que bom que você está aqui. Estou escrevendo para a Val. A gente estava conversando agora, fazendo um teste. Acabou de entrar, maravilha. Então, eu vou chamar aqui a Val para a gente começar a ouvir por ela agora essa história tão inspiradora do Bando de Teatro de Olodum.
Talvez seja importante dizer também que para quem perdeu os primeiros vídeos, oi Val, deu Ei! certo. Oi! Tá me ouvindo? Tô ouvindo, que maravilha. Você tá me ouvindo bem também? Ah, eu tô te ouvindo. Eu tenho um pouquinho de delay às vezes no áudio. Então, se eu falar em cima de você, é porque eu tô com delay. Mas boa Não tarde. tem problema. Boa tarde. Vamos nos nossos tempos possíveis da virtualidade. Uhum. Eu já contei algumas coisas aqui para o pessoal, já li o seu currículo. E eu estava contando também, para passar a palavra para você, que quem perdeu os últimos cafés com produtores, né, essa série que a gente está realizando desde julho, é possível acessar os vídeos com essas convidadas e esses convidados no canal do YouTube da Sim Cultura, tá? A fala de hoje também vai subir em algum momento, mas seria bacana se vocês permanecessem aqui com a gente até o final. Bom, Val, querida, muito obrigada pelo seu pronto aceite de estar aqui generosamente partilhando a sua experiência, que é tão cara, que é tão inspiradora, de um grupo que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores referências no teatro brasileiro, um dos mais longevos, um dos mais resistentes, né? Eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiquei vendo alguns vídeos, alguns materiais para a gente conversar e um dos encontros que eu pude ouvir foi do Eduardo Moreira no Farofa com a Cássia. Hum, E foi uma fala tão bonita porque foram dois grupos ali que são quase irmãos, né? E é linda a irmandade que é. estava ali presente, a admiração mútua, né? E mesmo os problemas em comum que os grupos enfrentam, ainda que em lugares diferentes, porque tem um contexto histórico que nos atravessa, né? E a gente sabe como isso interfere demais nos nossos modos de organização, de gestão, de produção. É, eu queria te dar muitas boas-vindas, dizer que é uma honra ter você aqui. E queria começar a nossa brincadeira, né? Perguntando, eu li o seu currículo por uma questão formal, a gente tem tido, assim, nos nossos encontros do Café com Produtores, espectadoras da América Latina, pessoas que são não só do Brasil, mas fora do Brasil, de instituições, festivais, agentes culturais independentes, pessoas que têm longa data de experiência, pessoas que estão iniciando agora seus estudos, pessoas que estão, né, descobrindo o teatro, a dança, a música agora. Então é um público muito variado. Então eu gosto de começar fazendo uma apresentação mais formal, mas eu também gosto de perguntar para a pessoa quem é você, né? Quem é Valdinéia Soriano? Queria ouvir um pouco por você, quem é você? Primeiro, eu quero muito agradecer o convite. Eu sempre acho, é sempre um prazer, né? Primeiro, revisitar a história do Bando de Teatro Lodum e contar um pouco da minha história, porque à medida que eu vou falando da minha história, eu mesma vou me surpreendendo com as coisas que já foram feitas. Então, quero agradecer o convite, parabenizar pelo projeto. Eu acho que a gente, em especial nesse momento, falar de produção é muito importante. Eu estou vendo que aqui tem Ismael. Ismael é um querido. A gente está junto num grupo que a gente chama de Frente Marginal de Arte Negra, que é uma frente formada por artistas pretas e pretos de Salvador, em função da Lei Aldir Blanc. Então, produzir nesse Tá. momento está sendo um momento realmente muito, muito especial. Valdinéia Soriano é baiana, de Salvador. Sou atriz baiana de Salvador, sou atriz de teatro, de cinema, de TV. Sou preparadora de elenco, sou produtora, faço parte do colegiado gestor do Bando de Teatro Lodum, sou mãe, que é Gente, o que você importante. não é? Conta pra gente. Ai, gente, eu É acho muito que eu não consigo importante. cantar muito bem, mas eu tento. Que graça. Então, tenho 36 anos de carreira, né? São 36 anos de carreira, sendo que 30 anos com o Bando de Teatro Lodum, Nossa. onde eu realmente aprendi, né? Venho aprendendo a produzir por uma necessidade, né? A Uhum. necessidade de produzir com um grupo que tem 30 anos e que
com poucos, nessa longa história do bando, foram poucos os nossos patrocínios reais, né? Então a gente foi obrigada a se reorganizar para que a gente pudesse se manter e manter o grupo em pé e com essa carreira ininterrupta, né? Então eu venho de lá para cá aprendendo a ser produtora. E você entrou no bando em 1990, que é o ano de surgimento do grupo, né? Como que se deu o seu encontro com o bando? Val, você estava ali na fundação do bando? Que maravilhoso. Eu fazia teatro. O bando, ele surge no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho. E eu já fazia teatro no Pelourinho. Fazia teatro no Senac, que era uma coisa de teatro, que na época a gente chamava teatro amador, teatro aprendiz. E já tinha um tempo, eu estava no Senac, já tinha uns 6 anos, quando rolou uma audição, o Olodum, o Bloco Cultural Olodum, né, o Centro Cultural Olodum, resolveu fazer uma audição para teatro. Né, já tinha a banda Olodum, que a banda Olodum já tinha sua fama, sua história. Além da banda, tinha uma companhia de dança e João Jorge, presidente do bloco, resolveu criar uma companhia de teatro junto com Márcio Meirelles. Certo. Márcio Meirelles, que é um diretor que já vem com uma história na Bahia, foi diretor do Teatro Castro Alves, tinha um grupo chamado Avelães Avestruz, também numa busca de uma nova linguagem, né, para o teatro. E aí surge o Bando de Teatro Olodum. A primeira oficina, em 1990, eu e mais 200 pessoas fazendo audição, muita gente. Quando eu entrei na sala, a gente fez num lugar chamado Casa do Benin, que é um museu. Quando eu entrei na Casa do Benin, que eu vi tanta gente, eu digo, gente, eu não vou conseguir nem passar. Todo mundo já pensando, né? Todo mundo pensando a mesma coisa. Todo mundo pensando a mesma coisa. Mas eu fui privilegiada nesse sentido, porque acabei sendo contemplada, passei. Seria só uma oficina, né? O bando no surgimento era só um desejo de ter uma oficina e criar um alto de Natal com Maria Negra, Jesus Negro, José Negro. Não deu certo o alto de Natal, virou Bando de Teatro Olodum e a gente montou um espetáculo chamado Essa é a Nossa Praia. A gente criou essa é a nossa praia, que contava-se o dia a dia, né, na época, em 91, contava o dia a dia dos moradores do Pelourinho. Né? Então, de lá para cá, a gente veio construindo sempre espetáculos onde as questões raciais, as temáticas são todas voltadas para questões raciais. Sejam espetáculos criados por nós ou espetáculos já escritos. A gente montou Sonho de uma Noite de Verão, clássico, de Shakespeare, com a nossa cara, respeitando a tradução de Bárbara Heliodora. A gente ganhou o prêmio Braskem de teatro em Salvador, acabou indo para Porto Alegre, acabou indo para a Alemanha também. Então, de lá para cá é uma trajetória enorme e o meu encontro para mim foi um encontro muito, muito feliz, sabe? O bando, além de ser uma companhia de teatro, ele é um projeto político, social, que te transforma, sabe? Você não... O ator e a atriz do bando, além dessa função de atuar, tem uma função muito maior, que está muito atento a tudo que diz respeito à questão racial nesse país da gente, que é muito racista e que esconde esse racismo todo o tempo. Então, meu encontro se dá em 1990, um encontro muito feliz. E ali, quando vocês se encontram, como que era a constituição do grupo, Val? Vocês eram em quantos? Porque o Márcio Meirelles, ele saiu 24 anos depois, né? Tem 6 anos, não é isso? Ele saiu. Como que foi essa constituição inicialmente? Vocês sempre foram muitos, desde o início? Sempre muitos. Nós somos muitos até hoje. Hoje são 18, né? Hoje nós somos 18 artistas e muitos colaboradores. Na época nós éramos 35 pessoas. Quando o bando formou, quase o dobro. Eram 35 pessoas mesmo. E a gente... Um bando, gente, aquele bando que chega, sabe? E um detalhe maravilhoso é que a gente... além de ter esse elenco, como a gente não tocava ainda, a música ainda era uma coisa muito nova, tinha uma banda mirim. Então, uma banda mirim formada por 7 adolescentes. Então, imagine todas essas pessoas em cena. Era um acontecimento, Éramos né? muito. Olha, um acontecimento.
Eu estou aprendendo a fazer isso melhor, porque eu vou no papo e eu esqueço de dar atenção para as pessoas que estão aqui. Eu quero agradecer muito a Que presença estão da entrando. Letícia Pocaia, que é uma parceira da Simcultura de Londrina. Eu não sei onde ela está agora, provavelmente ela já está no interior de São Paulo, mas ela vem em todos os cafés, é impressionante, assim. O Eli Que ótimo. Batista, que é daí, um querido Que é um parceiro querido. também. É um Ó, o querido. Bruno Leles, Mariana Corali, Mariela Siqueira. Ah, enfim, gente, obrigada demais pela presença. Muito bom ter vocês aqui. É, e, Val, uma coisa que eu queria perguntar sobre a transformação do bando no que diz respeito à organização interna do grupo. Quando a gente pensa em produção no Brasil, eu vou dividir com você uma perspectiva que eu tenho, você me diz o que te parece, se você compartilha, o que você somaria mais. Mas imagine que quando a gente pensa em produção, esse termo produção enquanto um ofício exclusivo de um profissional é algo muito recente para a gente, né, na história. Porque o que a gente tem recorrentemente são artistas que produzem seu próprio trabalho, né? Eu tenho a sensação de que é depois de 2006, 2007, quando a gente tem ali aquele momento áureo das nossas políticas culturais, uma criação de muitas ações e programas de financiamento que puderam favorecer uma maior produção, circulação, fruição de bens simbólicos como um todo, não só no teatro, né, mas como em várias linguagens. Me parece que naquele momento a gente criou uma demanda por uma profissionalização no setor. Então, cabia, né, a própria política cultural criou um pouco esse contexto favorável para a criação, para a especialização de um profissional ou de uma profissional que iria responder exclusivamente pela produção. Mas, via de regra, quem faz a produção dos trabalhos são as próprias pessoas, os próprios artistas, né, que estão pensando nisso. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi a experiência no bando com essa questão da produção. Se vocês, como vocês se organizavam no começo, se era tudo dividido, se tinha alguém que respondia exclusivamente pela produção, e como que isso foi mudando no decorrer do tempo, tentando localizar, não sei se é possível tentar fazer de repente por décadas, assim, como foi a década de 90, como foi a organização na década de 2000, os primeiros 10 anos, né, de 2000, que acho que foram os mais luminosos assim, na nossa recente democracia já terminada, e depois desse segundo ciclo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que a gente tem muito a aprender com vocês nesse aspecto. Ai, gente, a gente, muito você citou uma coisa que é muito interessante, ter o profissional de produção. A gente teve, vamos falar, nos primeiros 10 anos, poucos profissionais de produção, porque a gente acabou realmente tendo a necessidade de estar fazendo produção. Nos primeiros anos do bando, a produção era feita por Chica Carelli, que era também diretora. Né? Chica Carelli era co-diretora do bando junto com Márcio Meirelles. Então essa produção ficava muito na mão dela, até porque éramos todos muito jovens, muito jovens e com um desejo, Dani, muito maior de estar em cena, sabe? Claro. A gente não tinha uma preocupação real, a gente quanto elenco, com o geral da produção. Era muito encantador para a gente poder estar falando do que a gente falava, falando para aquelas pessoas, sendo porta-voz, né, de muita gente. Então, isso era o encanto. A produção via muito depois. Com o longo dos anos, com o crescimento do bando, com a visibilidade que o bando foi ganhando dentro de Salvador e fora de Salvador, a produção então ganha corpo, né? Ela fica mais robusta e pede uma atenção maior da gente. Então, aí além de ter Chica, a gente começou a ter uma equipe de produção formada por nós, atrizes e atores. Né? Então, em 2000, quando a gente entra em 2000, na maravilha do 2000, a gente conseguiu, através da Fundação Palmares e do deputado na época, Luiz Alberto, um recurso para manutenção. Né? Então a gente conseguiu um recurso para manter o bando. Quando esse recurso entra, aí a gente realmente consegue dividir todos esses setores. A gente agora tem um setor de produção mais potente, a gente tem um setor de cenário, um setor técnico. Tudo isso é formado ainda por nós, né? Todo o elenco. Então, de 2000 para cá, a gente vem estruturando essa forma de produzir. Uma forma que, assim como os nossos textos, uma forma que também a gente foi criando, sabe, Dani? Claro, porque imagino. Você falou uma coisa
você falou uma coisa que eu repito, a gente não tinha produtor, né, perto, porque a gente não tinha como manter esse profissional, e era um grupo muito específico. A gente tinha muita gente cena, as pessoas se assustavam para quando a gente começou a viajar. Quando a gente começou a viajar, as pessoas falavam, o quê? 32 pessoas? É um ônibus, Você imagine, né? Um ônibus, gente. Você imagina um produtor para estar perto disso, um produtor, uma produtora, para estar perto de tudo isso com um recurso mínimo, né? Porque realmente o recurso era mínimo, a gente não conseguia. Então a gente também. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, é tá que eu vi que entrou aqui. Acabou de entrar aqui a Dodi Leal, quero dar as boas-vindas para a Dodi. Ela foi a nossa última convidada no Café com Produtores. Que delícia te ver aqui de novo, querida. Muito bem-vinda, Dodi. Estou te ouvindo e estou adorando essa aula. Então, a gente acaba tendo e criando uma forma de produzir, né? Então, essa produção do bando, ela agora é uma equipe, né? A princípio, em 2000, liderada por Chica Carelli, onde éramos quatro do elenco, e todo mundo sempre deu um suporte. Isso é muito importante de dizer. Existia uma equipe de produção, mas o suporte na produção sempre foi dado por todo o elenco. Sabe? Todo mundo estava perto da produção. Aí volto a dizer, participava porque a gente não tinha recurso, então a produção hoje a gente conseguiu, enfim, um apoio para camarim, né? De lanche para camarim. Quem vai buscar esse lanche? Então alguém de carro ia buscar esse lanche. Quem pode ligar? Quem vai agradecer? Quem vai redigir essa carta? A gente se estruturou dessa forma. Bando. Com o passar dos anos, né, a gente, agora depois de 2015, 2006, depois que a gente vai se estruturando de verdade, essa equipe de produção agora tem uma gerência mesmo, a gente tem um lugar, a gente trabalha. É importante também falar que o Bando de Teatro Lodum é grupo residente do Teatro Vila Velha, que é um privilégio, porque a gente tem onde ensaiar, onde atuar e onde produzir. Né? Existe ainda que seja uma sala meio coletiva, mas existe uma sala que a gente pode produzir, então a gente tem todo o nosso equipamento e um suporte muito grande do Teatro Vila Velha. Então hoje, tentei fazer aí um cronogramazinho, né? Quando Chica e Márcio saem em 2014, primeiro sai Márcio, né? Márcio se afasta, depois Chica também se afasta, aí a gente assume de vez essa produção. Uma produção, Dani, uma produção assim muito mantida por colaboradores e colaboradoras. Isso é muito importante que a gente relate. De lá para cá, o que é que a gente fez? O que é que a gente faz hoje? A gente convida algumas produtoras que podem estar perto com a gente para dar um suporte, nos apoiar, né, dentro da produção, em projetos. Ou não, às vezes algumas pequenas temporadas, mesmo temporadas que a gente não tem patrocínio, recurso para bilheteria, a gente convida como colaboradora algumas produtoras, e essas produtoras estão com a gente, entram, trabalham, dão suporte e vão. E são pessoas que estão sempre perto, né? São pessoas que a gente pode recorrer, são realmente amigas que a gente consegue recorrer. É mais ou menos dessa forma. E você fazia parte já dessas 4 pessoas do início dos anos 2000 na produção. Tá, então tem 20 anos, pelo menos, que você está diretamente envolvida na produção, certo? Tá vendo? Eu tô dando essa sondagem para saber qual é o nível de profundidade que eu vou nas perguntas. Você tá vendo que eu tô dizendo que você vai me perguntando, eu vou me revisitando. Tem muito tempo que eu tô na produção mesmo. É uma produção muito intensa, né? Eu acho que tem uma intensidade na forma de produzir. E de lá para cá estou dentro dessa produção todo esse tempo. Hoje eu acabo que meio coordeno. Eu não gosto muito de dizer coordeno, porque somos 4, somos 5, mas tento dar uma ajustada na nossa produção com toda a equipe. Isso é o nome de uma líder, né? Parece que o nome disso é uma liderança, né? Não é isso? A diferença entre chefia e liderança, né? Não tem aquele comentário que diz que quando o chefe chega é quando todo mundo se tensiona e, né?
e quando a liderança chega, é quando as pessoas se abrem, ficam entusiasmadas. E é justamente recorrente, né, esse tipo de fala, tipo, não, eu não sou coordenador, eu faço parte, tal. Então, isso é o que a gente chama de liderança, né, gente? Val, já que você está há tantos anos aí, eu vou te fazer duas perguntas, que são perguntas que eu faço normalmente quando tem alguém realmente muito envolvido na produção, que tem a ver um pouco com os circuitos, né? Não somente você relatar um pouco quais foram os circuitos que o bando ocupou desde a sua existência, mas também relatando, assim, quais são os percalços que vocês encontraram, no sentido de que, assim, esse foi um circuito que a gente gostaria muito de ter chegado, não chegou, e contar um pouco, partilhar um pouco quais são os motivos. Para a gente tem sido muito importante no Café com Produtores a gente desromantizar algumas coisas sobre o processo de produção, né? Porque a gente vê o resultado e, claro, a gente vê uma narrativa que é oficial, obviamente, ela existe, mas ela não é total, né? Ela não é integral, ela não conta tudo. Então, a nossa chance no café é de partilhar um pouco sobre os deslocamentos, as dificuldades, ou amanhã é aniversário da senhora? Tem alguém aqui escrevendo. Mentira! E você para de Obrigada, me chamar Cíntia. de senhora, pelo amor de Deus. Gente, amanhã eu faço 51 anos, dia de aniversário. Não é possível. Então estou aqui, ó, abrindo os Libra. caminhos. Eu sou de Libra, eu também, abrindo os caminhos. Eu sou do dia 17. Ah, gente, olha só que lindeza. As equilibradas. Né? Eu diria que nós somos diplomáticas. Diplomáticas. Ah, que maravilha. Então, gente, feliz aniversário. A gente vai ter que terminar essa live cantando parabéns. Obrigada, Cíntia, por essa dica. Mas para a gente tem sido importante um pouquinho compartilhar justamente essa questão das dificuldades mesmo. Então, a gente chegou a entrar... Primeiro era na cidade de Salvador, a primeira vez que a gente entrou no interior foi tal momento, depois que a gente saiu do estado, a internacionalização chegou em tal momento, para a gente entender também como que se deu isso do ponto de vista de vocês, a experiência de um coletivo tão numeroso, né? Que tem outras camadas, né, de desafios aí. Você imagine que, como eu te falei, por muito tempo o bando eram muitas pessoas, né? Éramos 30, fomos 30, fomos 35. A nossa primeira viagem fora de Salvador, para fora de Salvador, foi para o Rio. Né? Eu, inclusive, estou aqui no Rio. Foi para o Rio e a gente viajou de ônibus de Salvador, né? Da Bahia, para o Rio de Janeiro. Você imagine, Dani, que a gente viajou de ônibus para produzir esse ônibus de viagem com instrumentos, que a gente tinha instrumentos de percussão. Até então, hoje a gente tem guitarra, baixo, a gente tem um outro nível musical também, né? Além da percussão. Mas na época era só percussão. Então tinha toda a percussão, tinha tabuleiro de baiana, que a gente fazia o paió, tinha um tabuleiro, tinha cenário, viajava com cenário, com o elenco e equipe toda, um ônibus cheio de gente, Jorge Washington, um dos atores, enorme, quase 2 metros de altura. Na hora de dormir, Jorge não conseguia se acomodar, uma vez Jorge se acomodou no corredor do ônibus. Era nesse nível que a gente viajava. A gente produzia tudo, sabe? Realmente tudo, e foi um investimento. Essa produção foi uma produção de investimento para que o bando pudesse ser visto por outro público, né? Que nos rendeu, inclusive, essa primeira viagem para o Rio. Com essa produção, foi assim, a princípio era o desejo de vir para o Rio, de estar no Rio de Janeiro. A gente tinha realmente um recurso mínimo, mas a gente fez parcerias, como sempre. Então a gente ficou em cartaz com o pessoal do Centro de Demolição e Reconstrução de Espetáculo, que era um grupo, né, também de teatro, um grupo com uma outra temática, mas grupo querendo trabalhar, e nesse envolvimento a gente se hospedou num albergue, né, porque a gente não tinha como pagar hotel, a gente se hospedou no albergue em Copacabana. Imagine, com pouco recurso, mas esse investimento nos rendeu muitos olhares. A gente foi visto por Grande Otelo, por exemplo. Grande Otelo na primeira fila. Não, é incrível, eu me arrepio com isso. Na primeira fila, ele de pé aplaudindo o bando. Quando ele levantou, todo o teatro levantou.
sabe? Foi aí que a gente ganhou uma visibilidade um pouquinho maior e também para alcançar, né, novos rumos. A gente foi visto por Caetano Veloso. Caetano muito depois acabou fazendo um roteiro para um filme que acabou não acontecendo, que seria o Paió. Então, foi um investimento de produção, sabe? E isso investimento foi em que ano, de Val? todas e todas. Foi 94. 94. Ah, vocês foram rápidos, 94, hein? a gente rápidos. foi numa. Foi tudo muito. Mas assim, foi uma coisa aí. É importante a gente dizer que foi tudo muito coeso, assim. Foi uma decisão em grupo, uma decisão naquela velha roda do teatro. Sentamos, decidimos, vamos vestir, vai ser dessa forma. A gente quase não tem cachê, a gente não teve cachê. É investimento, sabe? Né? A gente. Foi um investimento, assim, talvez tenha sido o nosso maior investimento nesse sentido, porque foi de corpo e alma mesmo. E foi determinante para a história de vocês. Muito importante para a nossa história como grupo, como produção, entender que a gente nunca tinha feito uma viagem desse porte, entender como se dá tudo isso, como é você transportado do hotel para o teatro, como é você... Né? Essa logística a gente não tinha, Dani, a gente não sabia. Eu te falei que no começo era o desejo de estar no palco, depois a gente veio entender que não é só estar no palco, tem todas as outras coisas. A gente ficou um mês no Rio. Quem que lava figurino da gente? Se a gente não tinha como bancar isso, sabe? Foi uma coisa, foi realmente um grande investimento mesmo. E que a gente depois é que nos trouxe frutos mesmo. A gente voltou, eu digo, talvez um pouco mais consciente do que é realmente o fazer teatral. A gente voltou querendo agora estruturar um pouco mais a produção. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu, assim, grandioso. Depois a gente começou a pensar que, além de... Depois daí, muitas viagens, né, aconteceram. A gente, enfim, foi muito agraciado com viagens dentro do Brasil. A gente já circulou o Brasil inteiro. Com produções nossas e a convite também. Quando a gente é convidado, essa produção nossa acaba sendo um pouco menor, né, que é a questão imediata. Depois que você lida com a produção externa, né? Mas a produção nossa acaba sendo uma produção ali rasa nesse sentido. Mas a gente acabou fazendo muita coisa em termos de circulação, né? Ainda nos anos 90. Ainda nos anos 90. Nos anos 90, eu acho que foram anos assim, importantíssimos para a gente se firmar mesmo, sabe? Porque a gente veio para o Rio 2 vezes, né? Nessa doideira, de ônibus. A primeira vez foi aquela coisa mais louca, a segunda vez a gente acabou ficando num lugar chamado Casa do Pascoal, que abrigava artistas. Então, na Casa do Pascoal, a gente ficou em cartaz no Teatro Dulcina, que também era um marco na época, foi incrível para a gente, nos fortaleceu enquanto grupo também, e lidar, né, com essas pessoas todas, com estar vivendo no Rio de Janeiro, no momento que o Rio de Janeiro estava vibrando o teatro, né, e a gente chegando naquilo ali também. A gente, eu não vou lembrar exatamente, 99, 98, a gente foi agraciado pelo prêmio Miriam Muniz das Artes, que era um prêmio piloto, na verdade, né? Que era um prêmio de manutenção para grupos. Então, fomos nós, foi o Galpão, foi quando a gente estabeleceu essa relação com o Galpão, teve esse encontro enorme de grupos, e algumas oficinas de produção também. Aí eu já comecei a me direcionar para isso, sabe? Eu fiquei muito encantada com o que eu vi no Rio, eu fiquei muito encantada com o que eu vi no Galpão, e aí eu comecei a me envolver muito mais. E aí a gente também já tinha um amadurecimento maior. Inspirou, e em 97 a gente já tinha um amadurecimento maior. Anos 2000 a gente circulou muito, Angola foi uma experiência maravilhosa, e foi uma produção... A primeira internacional foi na década de 2000. A primeira internacional, desculpe, a primeira internacional foi para Londres. Gente, é tanta coisa. E foi nos anos 2000. A primeira internacional foi no final dos anos 90, 90 Nossa, os anos 90 foram muito... Desculpe, 96 ou 96 foram ou muito 97. Rápidos, foi Nossa, mesmo. Muito.
Mas sabe, eu acho, 96, olha, Leno Sacramento, entrou aqui agora, Leno Sacramento é ator do bando, e está aqui dizendo Pronto. 96, Bem-vindo, Inglaterra. Mano. Foi a primeira viagem nossa. Foi a viagem que ele fez, a primeira, ele entrou em Ah, 96. pronto. Foi a nossa, foi a nossa primeira viagem internacional, foi em 96. Que Foi para maravilha. um festival de teatro. Foi incrível porque a gente fez um espetáculo, que era um espetáculo Carlton muito com Dance. muita dança, chamado Herê, tinha muita dança, Carlton Dance, exatamente. A gente fez Carlton Dance no Rio e em seguida a gente foi para Londres com o mesmo espetáculo. Então os textos que tinham no espetáculo, ele era traduzido, né, numa tela, e as músicas cantadas por uma banda inglesa, as meninas inglesas cantando as músicas, traduzindo, muito engraçado, muito Eu incrível. imagino. 96. Nossa, é muito É, curioso porque o seu relato sobre a vida do bando na década de 90 vai muito na mão contrária da realidade de outras companhias que viveram um certo vazio histórico, né? Existia muito desejo de fazer, mas não tinha muito condições de fazer. Então é maravilhoso ouvir isso, porque é um caso absolutamente sui generis, assim, muito inspirador. é muito incrível. A gente, nesse mesmo período da década de 90, a gente entrou no Teatro Vila Velha como grupo residente. Então a gente Tá, ainda tinha esse privilégio de estar ali dentro, ensaiando e guardando uma parte do nosso acervo também. Né? Isso claro, super é importante importante, né? registrar. Muito Super importante. importante. Quando a gente entra para o ano 2000, aí é que a gente tem Angola, que eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano de Angola, mas aí a gente foi a convite do Ministério da Cultura, foi uma produção lá e cá, foi uma coisa, eles convidaram. Uhum. A produção ficou por nossa parte, foi uma produção intensa, onde a gente em Angola deu oficina, então a oficina começou aqui, a produção dessa oficina começou aqui e em Angola a gente deu oficina de performance negra, a gente batia papo após o espetáculo também, então foi uma divisão de produção, foi uma viagem encantadora, porque foi pisar no continente mãe, né, na África, se Claro. relacionar com aquela população africana e descer no aeroporto e ver preto e preta por todos os lados foi de arrepiar, né? Dentro de quem sai de um país como o nosso, sendo mulher negra, sendo homem negro, se depara Uhum. com Angola, você fica encantado, você entrar num banco e ver um homem preto de dread, uma mulher preta de dread, realmente foi um encanto. E eu tenho que contar isso que é muito lindo, a gente ficava hospedado no hotel e andava um pouquinho, tinha uma escola, Dani. Uma escola com as crianças ficavam loucas quando viam e a gente louca quando encontrava com elas. Delícia. Foi um encanto. Então a gente teve essa produção intensa também em Angola. E a gente acabou indo em 2007 para a Alemanha. Foi aí com o Sonho de uma Noite de Verão. Foi um convite também, uma produção lá e cá, né? A gente dividiu essa produção, essa equipe de produção. Então a trajetória de viagens, né, de circular, é uma trajetória grande mesmo. No Brasil, a gente já foi para quase todos os estados, a gente já passou por Que todas as bárbaro. regiões e em quase todos os estados. Assim, no Acre, né, a gente participou de um festival no Acre, em Brasília, em Porto Alegre, então a gente acabou circulando, né, por todas as regiões. E com produções a convite, né, produções de festivais e produções nossas também. Tá. O investimento, né, e tudo mais. Um investimento muito grande. É sempre bom lembrar, eu volto a dizer que o bando, nesses anos todos, a gente só teve dois patrocínios. Um da Petrobras, Era a que minha foi próxima aquele pergunta. patrocínio. Ah, meu Deus, já estou respondendo, sou falante demais. Não, Então pergunta, eu tô Dani. falando com uma profissional, né? Não, pode seguir, tá Imagina, ótimo. gente. Eu vou complementar. A gente ganhou em 2010, na verdade, né, no edital de 2009, 2010, a Petrobras. Então, esses anos todos, em 2010, a gente ganhou um patrocínio da Petrobras, que era um patrocínio de manutenção de grupo. Foi um projeto que a gente virou noite para fazer, assim, a gente se 20 empenhou, a anos, gente né? sofreu.
a gente, de 20 anos, a gente chorou, a gente sofreu e a gente conseguiu montar um projeto e foi aprovado 2 anos. Primeiro ano era o ano de pesquisa para a montagem do espetáculo no ano seguinte. Então, a gente acabou circulando, conversou com o espetáculo era a benção, para falar de respeito aos mais velhos, né? Pensando na nossa religião de matriz africana, onde os mais velhos são muito respeitados, a ancestralidade é realmente reverenciada. Então, o desejo da gente era conversar com vários terreiros de candomblé ou religiões de matriz africana. Foi o que a gente fez. A gente foi para Minas, a gente foi para o Rio, a gente foi para o Ceará, a gente conversou com algumas mães de santo, alguns líderes religiosos dessas, e montou o espetáculo Benção no ano seguinte, em 2010, celebrando os 20 anos do bando. Paralelo à Benção, a gente fazer tudo isso, a gente produziu também o Festival de Arte Negra Cena Tá Preta, que é um festival que a gente produz há 10 anos. Então, você imagine que, vou falar de mim, mas que vários de nós, eu estava numa equipe de produção, produzindo todo esse projeto de 2 anos, eu estava atuando porque eu sou atriz, eu gosto de atuar, e estava produzindo o festival A Cena Tá Preta. Então, foi tudo ao mesmo tempo agora, mas foi lindo. A gente celebrou belamente nossos 20 anos e eu me mantive firme no palco, porque é o que eu gosto de fazer de verdade. Olha, acabou de chegar aqui Luiz Antônio. Luiz, querido. Eu tenho que falar que Luiz é um fofo, é outro querido. Ele é mesmo. É outro querido. Ele é mesmo. Então a gente teve esse patrocínio da Petrobras e a gente teve por um tempo um apoio muito importante da Fundação Cultural Palmares, que foi quem deu foi da forma que a gente conseguiu equilibrar esses grupos que eu te falei, o grupo de cenário, o grupo de produção. Porque até então, Dani, é importante saber que a gente não se pagava como produtor. A gente não conseguia se pagar como produtoras e produtores. Isso Essa é uma pergunta, Val. Como que se deu a organização do ponto de vista de sustentabilidade? No início, era a dedicação, o investimento de todos pelo grupo, o que entrava era dividido, ou tinha uma métrica, uma porcentagem que ficava para a companhia, para a manutenção do próprio trabalho, enfim. Como que vocês se organizaram do ponto de vista de sustentabilidade? Aquilo que, obviamente, pode ser partilhado publicamente, porque tem coisas, acordos e tal, que devem estar reservados. Mas aquilo que se pode partilhar, enquanto um processo pedagógico mesmo, né, de partilha, de experiência, como que se deu do ponto de vista da sustentabilidade essa organização do bando? Eu acho que poucas coisas a gente teve para guardar assim, só para a gente, porque eu acho que é bom compartilhar mesmo. Eu sou dessas também. É importante a gente compartilhar. O bando não tem patrocínio, então desde sempre a gente guardou uma caixa. Nos primeiros anos, a gente não era pessoa jurídica, né? Então, o bando era, como a gente não era pessoa jurídica, a gente recorria a só o movimento da cena, que era a pessoa jurídica do Teatro Vila Velha. Num determinado momento, em 2007, quando a gente foi convidado pela Rede Globo para fazer o seriado Apaió, a gente sentiu a necessidade de virar pessoa jurídica, né? Porque a gente não ia entrar nesse tipo de negociação sem estar legalizado. Quando a gente se legalizou, tudo enlouqueceu, porque aí a gente tem que ter todo mês dinheiro, seja da forma que for, porque até então essa preocupação com o recurso não era imensa. A gente sempre guardou o que a gente chama fundo do bando, de tudo que a gente, seja espetáculo, bilheteria, seja festival, seja edital, o que entre de recurso, a gente tira um percentual para esse fundo do bando, que é o que é o que nos mantém de pé, desde sempre. Mas em um determinado momento, quando a gente virou empresa, né, a empresa Bando Produções, aí a gente realmente precisava estar sempre com recursos, porque a gente paga, por exemplo, uma contabilidade, uma contadora, e você sabe pagar a contadora e todos os impostos que uma empresa precisa. Então a gente vive nesse equilíbrio atualmente, no equilíbrio Isso de manter foi em que ano, Val?
2007. A 2007. empresa a banda Produções surgiu em 2007 por conta desse contrato que a gente manteve com a Rede Globo, né? Que foi um contrato de 2 anos e a gente precisava ser pessoa jurídica. Antes disso, era dessa forma que eu estou te falando, né? Que a gente não tinha essa ligação. Com a Fundação Cultural Palmares, que deu um equilíbrio em termos de manutenção para a gente numa determinada época, foi aí que a gente conseguiu fazer essa divisão de grupos, grupo de cenário, grupo de produto, e se pagar, porque até então a gente fazia tudo, mas não existia uma forma real de pagamento para esse tipo de função, além palco. Né? O recurso ele sempre foi dividido. Houve um começo, assim, no comecinho do bando, que a gente tinha percentuais diferentes. Depois a gente chegou à conclusão que todo mundo trabalhava, vou usar o termo, era uma ralação danada para todo mundo. Então, vamos agora dividir esse recurso igualmente. E até hoje é assim. Existe uma divisão de recursos por igual. Quando a gente faz um edital, quando a gente passa no edital, aí a gente procura fazer todos esses pagamentos um pouco mais enfim, mais justos, né? A gente tenta ser um pouco mais justos com a gente mesmo. Aí a gente faz uma divisão. Dani, a diretora, Dani vai ganhar esse recurso aqui. Valdiné é atriz e produtora, então eu recebo o meu recurso como atriz e produtora, né? Mas isso não é o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente divide e eu, como produtora, acabo recebendo um percentual um pouquinho menor, diferencial, mas que não é completamente, não é um pagamento, vamos dizer, justo pelo trabalho que se tem, mas a gente tenta dar um diferencial porque é um trabalho realmente a mais, né? Hoje a nossa forma de pagamento é essa, é uma divisão por igual. A gente tem esse fundo que a gente tira sempre, assim, nunca a gente deixa de tirar. Então, enfim, a gente fez um espetáculo e, sei lá, recebeu cachê mínimo, desse cachê mínimo 10% vai para o fundo do bando, porque senão a gente não tem como ficar de pé. De pé. Então, a sustentabilidade vem dessa forma. Hoje, isso já tem mais ou menos uns 7 anos, 6 anos, que além do bando em si, a equipe, atrizes e atores também têm seus projetos, suas carreiras individuais, sem estarem fora do bando. Isso também é fortalecedor e ajuda o grupo a caminhar. Dentro do bando, a gente hoje tem um colegiado gestor, né? Somos 4 dentro desse colegiado gestor. Somos Cássia Vale, eu gosto de falar os nomes, Cássia Vale, Fábio Santana, Jorge Washington e eu. Nós somos o quarteto, né, desse colegiado gestor, sendo que as nossas decisões são todas tomadas em roda. O colegiado gestor, ele toma algumas iniciativas, ele está ali administrando a parte financeira e a parte de produção, mas as decisões todas são tomadas em roda. A gente agora vai... Coletivamente, a gente vai celebrar agora dia 17 de outubro, nossos 30 anos, e a decisão da celebração foi tomada numa roda virtual, mas foi tomada numa roda. Então, tudo é decidido em grupo. A gente tenta de verdade respeitar a tradição africana de sentar numa roda, se olhar olho no olho e tomar as decisões. Maravilha. Eu não sei, querida, não sei nem se eu respondi a sua pergunta. Exatamente. Porque acho que tem uma dimensão do relato que você traz que eu acho que é muito bacana, que é tirar um pouco um certo romantismo em torno dessas trajetórias que são de referência, como é o caso de vocês, como é o caso do Galpão. No caso do Galpão, eu sou muito próxima da Gilma, do Chico, enfim, eu conheço histórias de bastidores, vamos dizer assim, o próprio Rômulo, né, que é um parceiro também importante da CIM, que ajuda um pouco a complexizar essas trajetórias, justamente no sentido das partilhas dos problemas, dos desafios, e não apenas dos acertos, né, das conquistas, dos espaços. Ó, a Marcelina Moraes está aqui presente com a gente, quero dar as boas-vindas. Eu preciso mandar muitos beijos então para Marcelina, que é uma... Ela é uma querida, uma amiga que eu fiz, que eu quero levar por muito tempo, uma fofíssima produtora, uma produtora de audiovisual, excepcional, carinhosa, linda, que entende, maravilhosa. Marcelina, muitos beijos para você. Incrível, Marcelina, gente.
Porque eu acho que tem uma coisa bonita desse relato que você traz, que é justamente de contar a maneira como vocês foram encontrando no cotidiano maneiras, saídas, táticas, estratégias para continuar produzindo, para continuar existindo, em um contexto que é, primeiro de 90, né, que é a primeira década de vocês, e que a gente tem um vazio de políticas culturais no Brasil, né? Ainda que a gente tenha a chamada Lei Rouanet, né, a lei de incentivo fiscal, na época ela já existia, ela sempre foi muito concentrada, né, concentradora, sempre no eixo Rio-São Paulo, com um determinado recorte, uma certa estética, né? E aí os agentes que estão produzindo outros experimentos ficavam quase sempre fora, e até hoje é um pouco assim. E aí nos anos 2000, como que vocês conseguiram também se valer do contexto que eu considero bastante mais favorável, né? Que é a partir de 2003, com Lula presidente e Gilberto Gil, é preciso nomear, porque as pessoas mais jovens não sabem da história. É importante dizer, né? Quem é que fez, quem é que abriu, quem foi que abriu essa possibilidade. E agora, nesse momento, que é um novo vazio. Eu sempre acho que os grupos longevos têm muito a nos contar, porque eles realmente começaram a produzir e estão agora, nesse momento, num período análogo, num momento análogo ao que foi o começo, né? Num contexto de uma democracia frágil, de crise social, exatamente. crise econômica. A gente tinha ali a AIDS ainda, né? No início dos anos 90 tinha um peso ainda dessa outra pandemia. A gente agora... Então, a minha pergunta, um pouco, estou fazendo esse contexto todo para perguntar como que vocês estão encarando hoje os desafios que a pandemia nos trouxe como agentes culturais, não apenas como agentes culturais, porque qualquer agente cultural no mundo está em um ambiente, um momento desconfortável, claro, isso vale para muitas outras áreas, mas há uma especificidade do nosso setor que é justamente as artes presenciais, como que a gente volta, né? Qual é a condição de segurança. Como vocês imaginam, qual é a perspectiva de vocês de atuação neste momento de agora? Assim? O que vocês estão prevendo? A gente, Dani, é importante dizer que a gente precisa tirar isso a nosso favor, né? Esse momento é um momento muito delicado. Era um momento, inclusive, 2020 era o ano que a gente ia celebrar 30 anos com uma fileira de ações. A gente estava empolgadíssimo com as ações que a gente ia realizar. Imagina. O Bando tem 30 anos, o Bando produz o Festival de Arte Negra há 10 anos, o Bando produz as Terças Pretas que deu origem aqui no Rio, a Segunda Black, Terça Afro em Minas. Então, são projetos que são referências, né, para companhias negras também, assim como o Bando é. Então, a gente estava nesse clima, inclusive de um espetáculo novo, né? No finalzinho do ano, o desejo era estrear ano que vem um espetáculo novo. Tudo isso parou. E no primeiro momento, a gente ficou meio tonto, né? Todo mundo ficou um pouco tonto, frustrado. E agora, Dani, a gente começou realmente a se reinventar. Porque é necessário, primeiro, esse trabalho não parar. Depois, é importante também a gente se manter financeiramente, né? De que forma a gente resolve financeiramente. Por isso que eu hoje faço parte da Frente Negra Marginal, da Frente Marginal de Arte Negra, que era voltado completamente para o pensamento, para o Aldir Blanc, como é que ia chegar essa lei, como que seria esse edital, de que forma esse edital ia beneficiar a comunidade negra, os artistas pretas e pretos. A preocupação inicial era essa. Então, o que a gente está fazendo hoje? Dia 17 de outubro, a gente vai fazer uma grande live celebrando o nosso aniversário, porque a gente tem que comemorar. Por muitos anos, o povo preto ficou retido, boca fechada. A gente hoje quer comemorar. Então, vai ser uma grande live. A gente está convidando todo mundo. Porque vai bater um grande político, papo, né? É um ato político também. Político. A gente está agora dando oficina de performance negra online. A oficina de performance negra a gente dá desde 2002. Desde 2002 a gente realiza oficinas de formação, porque a gente também entende que, além de tudo, você tem que abrir caminhos e perpetuar todo esse processo. Claro.
aquela velha história, né? Reverenciar quem veio antes, quem abriu caminho para a gente, dona Léa Garcia, dona Ruth de Souza, seu Milton Gonçalves, todo mundo que abriu caminho, e agora a gente tem essa função também, abrir caminho para quem está entrando. Então, formar novas atrizes e atores pretas e pretos é o desejo da gente. A gente faz isso desde 2002. Aí agora, nesse novo normal, nesse novo mundo, a gente está fazendo online, que é uma experiência para a gente também. Né? É um aprendizado, é um piloto que a gente está fazendo, porque é uma transformação, né? Teatro, Dani, é você pegar, é olho no olho, sabe? O teatro tem muito isso. Toda vez que eu faço live, eu digo, meu Deus, parece que é um espetáculo, mas não é um espetáculo. Porque você se produz, porque você pensa, você ensaia, meu Deus, como, né? Para estar aqui com Dani agora, existe uma produção antes. É a mesma coisa do espetáculo, só que não é olho no olho. Claro, é o que a gente está entendendo agora, né? Com a oficina. E faz muita falta, muita falta. Então, hoje a gente está se reinventando nesse sentido. A gente está dando a oficina de performance negra online, que é a oficina de teatro, dança, música e memória e identidade, porque a gente entende que esse novo artista preto e preta precisa ter consciência dessa memória e dessa identidade. Então, se reinventar nesse sentido. A gente está com agora botando nos editais, o Festival de Arte Negra, a Cena Tá Preta, também online. E alguns espetáculos, trechos de espetáculos que a gente está, enfim, né, filmando para exibir. Então, é realmente se reinventar nesse momento e tirar isso um pouco a nosso favor. A gente perde a energia de estar trocando ali com a plateia de verdade, mas a gente ganha também na transformação, né, na criatividade que a gente, quanto artista, tem. Maravilhoso, Val. Maravilhoso, muito inspirador. Enquanto você estava falando, eu me lembrei, em 2018, a gente recebeu aqui uma oficina da Gilma Oliveira, produtora do Galpão, e eles tinham acabado de ser notificados que o patrocínio ia acabar aquele ano, né? Um grupo que se organizou a partir da realidade do patrocínio durante muitos anos, então essa transição não é uma coisa tão simples. E diante dessa informação, uma das alunas presentes perguntou, mas e aí, como que vocês vão fazer? Como que vai ser daqui para frente? E ela, sem pestanejar, assim, aquele espírito sereno, né, que é a Gilma, ela respondeu, vamos continuar? E é o que eu vejo na sua fala, né, é claro que nós vamos continuar, isso não está em jogo, né, isso não está em questão, nós vamos continuar. Eu quero dizer que vocês, Gilma, são inspirações para nós, né, vocês vieram antes. E aí eu faço essa reverência, né, de gratidão, de inspiração, por vocês abrirem os caminhos, por vocês mostrarem maneiras, inventividade, um comprometimento com a ética, a dimensão social, cidadã, ancestral, é tão mais, né? Tem tanto mais aqui. Então, eu queria concluir agradecendo muitíssimo pela sua partilha tão generosa, tão inspiradora, e te dizer que aqui a gente tem um estúdio, né? Dá para ver aqui um pouquinho que a gente tem 9 portas na frente e 9 portas atrás, que elas estão todas abertas para você e que na primeira oportunidade que puder eu quero receber você aqui presencialmente, para que a gente possa fazer essa troca que a gente estava falando aqui agora, né? Gente. Então, agradeço. A gente tem mais 3 minutinhos, mas eu queria passar a palavra para você justamente para você fazer suas considerações finais, querida. Dani, eu que agradeço mesmo. Eu realmente acho muito bom poder falar do bando, revisitar a história do bando, compartilhar. É uma história, e para mim é muito importante, é a minha história de vida, sabe? Eu entrei no bando muito jovem, achando o teatro incrível, eu só tinha esse desejo, e hoje o bando me formou como essa mulher negra que eu sou. É uma escola, eu sinto que a gente tem que perpetuar isso, então falar disso para mim é de grande importância. E celebrar, né? Esse mês de outubro é o mês do meu aniversário e é o mês do aniversário do bando. Celebrar junto com o bando. Quando a gente começou lá atrás, a gente nem imaginava que ia dar tudo isso, que deu essa referência, esse caminho. São 30 anos de trabalhos ininterruptos. A gente nunca parou de trabalhar. Então, é muito incrível. E a gente tem são gerações,
sabe? São realmente gerações. A minha geração com a geração que está chegando agora e que está no bando e que a gente diz que vem refrescar um pouco o bando também. Então é um prazer poder falar, foi um prazer, agradeço muito o convite. E quero mesmo ir assim abraçar de verdade, que a gente está com vontade, né, meu povo, de abraçar. Ai, tamo. Muito obrigada, Dani, muito obrigada, querida, de verdade, parabéns pelo projeto, muito obrigada. Muito parabéns. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que passaram aqui e dizer que este encontro vai ficar disponível no canal do YouTube da Sim Cultura a partir de amanhã. Então, quem perdeu, quem quiser revisitar, quem quiser ouvir de novo a Val, essa inspiração, pode acessar o nosso canal do YouTube da Sim Cultura, que a partir de amanhã vai estar disponível. Val, muito obrigada e até logo, até a próxima. Obrigada, beijo, meu amor. Beijo grande. Tchau.